Olá, tudo bem? E aí, como é que funciona uma constelação familiar? A constelação familiar é um método que aborda qualquer tipo de problema, seja dificuldade de relacionamento, seja depressão, seja doença orgânica, seja uma dificuldade na profissão, vazio existencial, seja dores crônicas que a medicina não fala de onde que vem. Por quê? Porque todos esses problemas podem estar ligados ao meu sistema familiar. Pode estar havendo uma interferência de repetição de um padrão familiar de um antepassado. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que o resultado é simplesmente maravilhoso. Eu sou médico psiquiatra, trabalho já há um bom tempo com psiquiatria, tenho um bom reconhecimento nessa área e cada vez mais eu trabalho com a constelação familiar, porque ela não se restringe a mexer com sintomas, digamos assim, ela não se restringe a melhorar sintomas. A constelação familiar, ela traz um resultado a nível de destino, a nível do que se sucede com a pessoa. Ou seja, ela melhora, digamos assim, a sorte da pessoa. Por que melhora a sorte? Porque a gente parte do princípio que tudo que acontece comigo sai da minha mente. Então, mesmo uma tragédia, mesmo uma falência, mesmo um relacionamento perturbado, ele foi criado por mim. Uma batida de carro, por exemplo, ele foi criado na minha mente por mecanismos inconscientes. E aí, a partir do momento que esses mecanismos são tornados conscientes, a pessoa pode ter a escolha e aquilo parar de acontecer na vida dela. Então, parece que antes tinha azar e agora tem sorte, mas não é. Mudou foi na formação quântica da realidade que parte da própria mente da pessoa. Mente essa que está extremamente ligado com todo o sistema antepassado. Existe um campo de informação que transmite, por exemplo, os instintos nos animais. Só que nos seres humanos não transmite só instinto, que é uma coisa básica, transmite experiências, transmite percepções. E a constelação ela pode ser feita de duas formas: em grupo, onde nós colocamos pessoas para representar o componente da problemática, ou com a ajuda dos bonequinhos. Eu vou descrever uma constelação com bonequinho daqui a pouquinho, calma aí. No caso da constelação em grupo, eu vou descrever uma que aconteceu recentemente no nosso grupo de constelação, que funciona toda segunda-feira, à noite, às 19 horas, no Renascer Saúde, aqui em Goiânia, lá no bairro Jardim América. Então, a cliente, ela trouxe uma demanda de separação, de não conseguir permanecer em um relacionamento de casal. E aí, eu coloquei uma pessoa para representar ela, a cliente, uma pessoa para representar um companheiro, um possível companheiro. E aí o que acontece? A representante dela se manifestava com uma postura arrogante, digamos assim, diante do companheiro, ou seja, de nariz empinado, digamos assim. E o companheiro, o possível acompanhante, na verdade, não é a pessoa, são dois representantes. E esse possível companheiro dela simplesmente virava as costas e não queria saber daquele tipo de atitude. E aí eu peguei uma terceira pessoa e coloquei para representar a causa do problema. E aí, a causa do problema o representante, gente, ele recebe informações intuitivas. Ele é orientado a não ficar racionalizando, não ficar pensando em nada especificamente, e recebe informações intuitivas. E dessa forma é que desenrola. Então, quando eu coloquei para representar a causa, a representante da causa logo se revelou sendo a mãe da cliente. E aí ela explicou: olha, a minha mãe teve um relacionamento muito difícil com o meu pai. Ela tinha o relacionamento conjugal como uma tragédia, como um suplício. E aí eu sinto muito dó da minha mãe. A cliente relatou tudo isso. Ou seja, de tanto sentir dó da mãe dela, ou seja, de tanto captar da mãe dela essa informação de que um relacionamento é algo difícil, trágico, sofrido,
ela não conseguia se manter em um relacionamento em honra à mãe. Quanto mais ela criticava e sentia pena da história da vida da mãe dela, mais ela repetia a história da mãe, tendo relacionamentos perturbados, tendo relacionamentos onde ela sofria demais e acabava separando. Qual que foi a solução então nesse momento? A solução foi ela olhar para a mãe, ou seja, a cliente olhar para a mãe dela e concordar com a mãe do jeito que era, ou seja, acolher, integrar uma história de vida conjugal ruim que foi da mãe dela. Por quê? Porque se ela permite que a mãe dela fique com essa história, ela deixa de ter que representar a mãe dela na vida, no hoje. Então, isso causou digamos assim, uma liberação. A partir do momento que ela reconheceu a grandeza da mãe, de ter vivido tudo que viveu, ela passou a não precisar repetir a história da mãe. É onde ela começou, depois de algumas falas para a mãe, onde ela começou a se comportar diante do homem, do representante de um possível companheiro. Ela passou a se comportar como uma mulher, de alguma forma até seduzindo, né, esse possível companheiro. Isso eu estou falando de representantes, né? Então os representantes têm essas atitudes. E depois de ter tomado a mãe exatamente como é, ou seja, tirar essa configuração de mãe que é de vida trágica da mãe, ela conseguiu enfim olhar para um companheiro. E então esse companheiro pôde ir até ela, esse possível companheiro pôde ir até ela e eles se encontrarem e olharem uns nos olhos dos outros e sentir que tinha conexão, sentir que tudo ia dar certo. Então é mais ou menos assim que funciona. E a outra forma é com o bonequinho. Então eu vou descrever, isso foi uma demanda de relacionamento que a constelação abordou em grupo, com pessoas representando. Agora eu vou descrever uma outra demanda mais simples em relação a uma demanda empresarial. Então uma cliente me procurou em consultório para constelar uma questão empresarial que ela estava por abrir uma empresa, uma loja, e tinha 3 opções de pontos que ela alugaria para fazer essa loja. E ela estava muito indecisa. Nesse sentido, a constelação ajuda demais. E aí eu peguei um bonequinho, coloquei para constelar, para representar um ponto A, outro bonequinho para representar um ponto B e um outro bonequinho para representar um ponto C. E aí eu coloquei para representar também um bonequinho para representar o dinheiro. Eu coloquei vários outros bonequinhos para representar os clientes. Ok? E aí o que acontece? Ah, doutor, os bonequinhos vão andar sozinhos? Não, eles não andam sozinhos, não. Essa percepção ela é intuitiva. E acontece comigo, que sou o constelador, e acontece com a pessoa que está constelando a sua questão. Ok? E aí qual que foi a dinâmica que percebeu? Como que eu percebo o que os representantes bonequinhos sentem e para onde eles se moveriam? Isso é uma questão de conexão intuitiva com o campo. Isso não é simples, nem fácil de conseguir, mas é uma questão de treino, aonde eu percebia o movimento, o olhar do dinheiro mais para esse ponto de cá, a princípio. E depois eu, tocando em cada bonequinho dos clientes, eu percebia que os bonequinhos olhavam mais para esse ponto e eles tinham uma tendência que eu percebia a se aproximar desse ponto. Ok? 2 bonequinhos se aproximaram desse. Quando eu toco os bonequinhos dos clientes olhando para esse ponto, eles não se atraíam, eles sentiam raiva, sentiam alguma repulsa desse ponto de venda. E aí, por esse ponto, era algo agradável. Inclusive um dos clientes se aproximou mais desse ponto
Isso é tudo uma percepção intuitiva, gente, que eu vou percebendo o que vai acontecendo no campo. E esse último representante aqui de cliente aproximou desse campo de cá, desse ponto. Ou seja, e o representante, o boneco que representa o dinheiro, também se aproximou desse ponto aqui. Ou seja, qual que é a conclusão da constelação? É que os clientes serão muito mais atraídos para esse negócio que ela pretendia abrir, que era um negócio de vendas, muito mais nesse ponto. Ou seja, a constelação ajudou essa cliente a tomar uma decisão de muitíssima importância. Até porque ela preferia racionalmente esse ponto de cá. Porém, todos os representantes dos clientes tinham repulsa por esse ponto. Algo no campo de informação desse ponto trazia ele meio emaranhado, embaralhado, bloqueado. Algo tinha nesse ponto que levaria ela à falência se ela abrisse a loja lá. Até porque eram pontos, todos os três, que exigiriam reformas, exigiriam investimentos e o destino, ou seja, o que ia suceder daí para frente, seria trágico se ela escolhesse esse ponto de cá. E ela pôde tomar a decisão de escolher esse ponto de cá, que foi mais atraído, digamos assim, através do campo, pelos representantes dos clientes e pelos representantes do dinheiro. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona a constelação familiar. Parece mágica, né? Parece adivinhação, mas não é. É uma questão de desenvolvimento da intuição. Inclusive, os clientes, quando constelam individualmente com os bonequinhos, os clientes, eles percebem os movimentos, eles percebem as sensações quando toca num bonequinho em relação ao outro. Assim como o representante na constelação em grupo, que eu coloco uma pessoa para representar alguém e ele sente o campo dessa pessoa. Eu poderia colocar alguém para representar os pontos, inclusive, e eles se movimentariam de acordo com o que há realmente no campo. Tá bom? Então, a constelação familiar é um processo de abordagem, de soluções, digamos assim, extremamente complexo, que exige das pessoas, digamos assim, uma certa abertura. E aqui eu trouxe, de uma forma bem simplificada, como que funciona na prática, para quem deseja conhecer ou para quem deseja abordar algum tema com isso. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. E eu quero lembrar vocês que nós teremos o nosso curso de imersão em constelação profissional e financeira, que é um curso que trabalha com a questão de profissão, empresa e dinheiro. Será dia 20 e 21, no Renascer Saúde. Eu e a consteladora Marta Franco estaremos ministrando esse curso. Na sexta-feira, dia 20, das 18h30 até as 22h30, e no sábado, das 8h30 da manhã até as 20h30. Ok? Então, esse curso, na verdade, ele não é muito direcionado para quem para consteladores ou para quem é terapeuta. Na verdade, esses cursos que a gente faz são intensivões de tratamento. Ou seja, nós temos a possibilidade de sair desse tipo de curso com muitos aspectos que nos entravava antes, totalmente liberado. Isso, para mim, para a minha vida, foi uma experiência maravilhosa e é por isso que cada vez mais eu trabalho com a constelação, eu divulgo a constelação e cada vez mais eu me alegro em ver os resultados que a constelação familiar traz. Tá bom? Um abraço a todos, não esquece de curtir, compartilhar, beijão no coração, até a próxima, tchau, tchau.